tentando ignorar uma sensação de queda lenta, tentando não sentir o chão abaixo dela ficar macio e mole, engolindo ambas as figuras centímetro por centímetro. Ele se inclinou para mais perto, apesar do horror angustiante daquele rosto. Uma parte ainda sã dela deu as boas-vindas ao que certamente era o fim próximo de sua dor. Ele tardou, no entanto, a outra garra torcida de uma mão emergindo quando o chão começou a engolir seus quadris. O novo toque deixou o anjo lúcido com um novo medo, seu rosto travando naqueles olhos podres. Ela reconheceu o brilho atrás deles e começou a gritar com um novo terror de repulsa, mesmo quando começou a puxar seu vestido e sua pele em fitas encharcadas. Jason corria, os pulmões queimando, tentando gritar por socorro entre os suspiros agudos. Sua fantasia de Batman parecia uma piada agora, correndo entre as luzes da rua, sentindo aquela mancha quente de mijo nas calças. Onde estavam todos? Tinha sido tão estúpido, tentarem ser os garotos crescidos corajosos e saírem sozinhos. Agora ele realmente estava sozinho, e seus amigos provavelmente tinham sido comidos. Ele não sabia disso com certeza, mas quando o bicho-papão caiu de uma árvore e começou a empurrar crianças contra uma parede que de repente era como areia movediça, provavelmente era uma aposta segura. Ele nem foi capaz de fazer nada, apenas observar enquanto aqueles dedos longos e ossudos agarravam seus dois melhores amigos e só os puxava para longe, como bonecas, mal gritando antes que a parede negra e mole os engolisse. O bicho-papão, ele enganchou os dedos nos olhos de David como se papai o tivesse ensinado a segurar uma bola de boliche, e Jason vomitou abruptamente na frente de sua fantasia, a massa de chocolate meio digerida aparecendo perturbadoramente com a gosma que se espalhou por toda parte enquanto o velho alto, magro e nu saltou da árvore. Ele parou, caindo de joelhos, tossindo e engasgando, soltando um grito fraco por socorro para a noite escura. Ele dissipou-se, despercebido, o menino incapaz de sequer soluçar, muito entorpecido de exaustão e horror. Ele mal notou os passos até que eles estavam quase em cima dele. Ele olhou para cima, pronto para implorar para qualquer adulto que ele visse por ajuda. Então ele viu as pernas. Finas, negras, os pés parecendo carnudos e achatados com a idade, o concreto sob eles ficando rachado e pegajoso. Jason olhou mais para cima, tremendo mais e mais violentamente. Os quadris murchos, o peito grudento e macio que não subia nem descia, e finalmente aquela cabeça aterrorizante, parecendo uma espécie de abóbora podre, mas preta e oleosa como um balde de alcatrão. Os olhos travaram-nos do garoto, brilhantes e vazios como uma lanterna em um porão. Os dentes se separaram, uma espécie de escuridão lodosa e oscilante movendo-se dentro. Jason cambaleou para trás, ofegante, tentando gritar, mas incapaz de respirar direito. Ele olhou para o bicho-papão enquanto rolava algo na palma daquela mão fina e surrada, puxando-o entre dois dedos ossudos e levando à boca. O menino pensou que fosse um doce ou algo assim, mas então viu o brilho do metal. Era o dente da frente de seu melhor amigo Anthony. Ainda tinha o suporte de seu aparelho. O bicho-papão colocou-o entre seus dentes, gentilmente, o dente ainda branco e limpo naquela boca imunda e gotejante. Ele pareceu segurá-lo ali por um momento, então sua mandíbula se contraiu, e o dente estremeceu, então estourou como um quebra-queixo sob o pneu de um carro. Ele mastigou 2 vezes, então simplesmente parou, olhando parado para o menino. Parecia continuar e continuar, Jason incerto se ainda estava respirando sequer, sabendo que esse era o fim. Isso era o que acontecia quando você não ouvia, quando você saía sozinho. O bicho-papão vinha e te levava, para sempre, mas ele não o fez. Ele se virou, aparentemente pronto para dar um passo, e então caiu para frente, lentamente, como um velho tropeçando em um sapato. O monstro preto quase atingiu o chão, mas apenas caiu, como se fosse feito de ar, nada a não ser um borrão escurecido deixado para trás no concreto, e o pequeno, corroído suporte do dente. Quando o encontraram, horas depois, ele agarrou com força suficiente para cravá-lo na palma da mão. O menino sentou-se, confortado e miserável.
Sua mãe tinha sido legal o suficiente para deixá-lo pelo menos usar sua fantasia de Mario, mas mesmo ele tinha que admitir que provavelmente estava muito doente para andar pela casa, muito menos sair por horas, no frio. Ele havia acordado vomitando, e isso continuou, seus pais esperando pelo melhor, mas finalmente forçados a cancelar a busca por doces ou travessuras. Por mais triste que ele estivesse, eles tentaram o seu melhor para compensá-lo. Havia uma pequena tigela de doces para ele, com a promessa de que qualquer um que sobrasse seria dado a ele, e ele poderia assistir a todos os filmes de terror que gostasse. Toque toque doces ou travessuras. Ah, uma tartaruga tão fofa. E o que você é, meu bem? Eu sou a Rapunzel. Certo, aqui vai, princesa. Obrigada. Ele nem quis ajudar a distribuir as coisas. Era melhor só tentar ignorar as coisas, só fingir que todo mundo estava dentro também, isso tornava tudo melhor. Ele puxou o chapéu para baixo um pouco, tentando se convencer de que sua barriga não estava parecendo que tinha um ouriço rolando por dentro. Ele assistiu aos zumbis cambaleando pela tela, meio desejando que as pessoas gritando correndo para casa fossem crianças da escola. Toque toque doces ou travessuras. Nossa, que boa vampira. Eu sou a Draculaura. Ha! Ui, que medo. Aqui vai um pouco, obrigada. Ele aumentou o volume do filme, os gemidos lentos dos mortos-vivos abafando os gritos felizes dos vivos. O pior seria amanhã, ser forçado a ouvir a todos, ver eles comendo doce e falando sobre casas diferentes e aventuras. Ele suspirou e engoliu em seco, seu estômago fazendo outra reviravolta lenta e pegadiça. O menino empurrou o doce que estava mordiscando, de repente enjoado até mesmo pelo cheiro. Toque ... Olá. Ah, ... Bem, você está com meu Deus. O grito repentino e crescente de sua mãe fez com que o menino subitamente se levantasse, seu estômago apertando ainda mais, mas agora totalmente esquecido. Ele não conseguia vê-la do sofá, mas ele conseguia ouvir barulhos, batidas e gritos abafados, e algum tipo de ruído viscoso, como esgoto sobre folhas secas. Ele se levantou e começou a espiar ao redor da mureta que bloqueava a entrada, chamando com uma voz hesitante, com medo de não obter uma resposta, mas quase igualmente com medo de obter uma. Ele estava a apenas alguns metros de distância quando a mão esmurrou ao redor da parede, segurando-a com força. Era preto acinzentado e fino, ossudo e de pele fina como o de sua avó, com unhas largas e chatas agarrando a pintura com força. Onde tocava, uma mancha negra estava se espalhando, como graxa em um saco de papel, os nós dos dedos parecendo inchados e grossos enquanto flexionavam. O garoto encarou, recuando lentamente, chamando novamente por sua mãe, sua voz começando a suplicar. A mão flexionou, afundando na parede enquanto a mancha se espalhava, e um pesadelo espiou pelo canto. A cabeça era espessa, disforme e rugosa, como um espantalho mal feito, a pele fina e como geleia. Dois olhos duros e brilhantes da cor de lavas olhavam por cima do corte fino e largo de uma boca. Seus olhares se encontraram, e o menino sentiu o medo lavar da cabeça aos pés, seu estômago em ebulição como uma chaleira esquecida. Seus nervos gritaram para escapar, para fugir, mas ele não conseguia fazê-lo parar de olhar aqueles olhos, pés movendo-se lentamente para trás como um sonâmbulo. A mão e o rosto se moveram um pouco, e houve um barulho úmido e pesado de arrastar quando sua mãe foi puxada para a visão. Ela estava morta, ou perto disso, movida adiante pela mão em seu peito como um fantoche de meia, pedaços dela enegrecidos e flácidos, partes daquela mancha preta corroendo seu rosto, seu pescoço, seus braços. Seu peito era um buraco preto coberto de gelatina, a outra mão da coisa enterrada até o pulso, os restos arruinados e sem sangue de sua mãe pendurados como uma boneca de pano. Ele gritou, e então vomitou, pouco mais que uma massa de bile e lanches meio digeridos. Depois correu, gritando escada acima, implorando por sua mãe, seu pai, qualquer um, alguém. Ele invadiu o banheiro, fechando e trancando a porta, tremendo e chorando. Seu pai tinha descido a rua para visitá-lo, ele estaria em casa a qualquer segundo, e ele consertaria isso, de alguma forma.
Ele chamaria a polícia, ou algo assim, os tiraria da casa, deixaria aquela coisa preta para trás. Talvez a mamãe só estivesse machucada. As pessoas podem se machucar muito e ainda assim ficarem bem. Ele só viu ela por alguns segundos. Aquela coisa era apenas um louco em alguma fantasia. Ele provavelmente iria embora assim que ouvisse alguém chegando, e aí tudo estaria ok, estaria bem. Ele continuou murmurando isso para si mesmo, os pés apoiados na pia, de costas para a porta. Ele ainda estava repetindo quando o rosto surgiu da madeira acima dele. Ele ouviu o estalo e olhou para cima, para ver aquele rosto infernal olhando para baixo, centímetros acima de sua cabeça. O chão sob seus pés de repente parecia lamacento e macio enquanto ele olhava, a boca se abrindo, para deixar uma língua tão podre e inchada quanto um peixe morto rolar livre, e para baixo, deslizando naquele rosto horrorizado como xarope, queimando mesmo quando ele sentiu suas pernas afundando cada vez mais, incapaz de se mover realmente, enquanto aquela carne macia e viscosa queimava como um ácido em seu rosto, sentindo seu nariz cozinhar como uma borracha usada demais, gritando o suficiente para alguns metros daquela língua sem fim atingir em sua boca, engasgando com força antes que os nervos morressem, começando a desmaiar quando sentiu o pesadelo provando seus olhos. Draco acordou sentindo como se estivesse dormindo em uma pilha de peças de carros enferrujadas. Ele sentou-se, torcendo-se e tentando localizar a fonte da dor latejante em sua perna. Aquela memória começou a fluir de volta, atingindo como um trem de carga. Correndo pela cidade. Lançando-se através de uma multidão, vendo o braço murcho e decadente no chão. Gritos. Pessoas correndo. Aquele rosto negro horrível surgindo do chão, olhos fixos nos dele. Parks atirando. Mais gritos. Uma mão definhada alcançando, agarrando, puxando. Meu Deus, não! Ele olhou ao redor com um horror crescente, implorando a seu próprio cérebro que mentisse para ele. A sala estava escura, suja, com teto baixo, tufos de sujeira e detritos nos cantos, a pintura acinzentada descascando em faixas irregulares, o teto manchado e o chão deformado e irregular. Uma porta abriu para a escuridão, um insistente e vago barulho soando de longe. A luz estava fraca, mas não parecia vir de lugar algum, parecendo apenas um brilho fraco e onipresente com um tom levemente verde, como a água do oceano profundo. Draco conhecia esta sala, embora nunca tivesse estado aqui. Pelo menos, umas muito parecidas com ela. O velho gostava de despejar suas novas capturas aqui antes que ele as encontrasse. Draco se levantou rapidamente, curvando-se para evitar uma protuberância do teto. Ele mal queria que seus sapatos tocassem este lugar, muito menos qualquer outra coisa. Ele estremeceu, sentindo uma dor maçante e vazia na sua perna, no alto da panturrilha. Provavelmente onde ele o agarrou, e maldito seja se ele fosse checar. Ele mancou alguns passos, certificando-se de que poderia suportar o peso, os olhos varrendo todas as superfícies. Ele respirou devagar, profundamente, lembrando-se do arquivo, das instruções. O tempo era subjetivo, ele poderia estar fora por segundos ou semanas. Ele gostava de brincar de gato e rato, caçando por sua casa, ou sala de jogos, ou o que quer que fosse essa merda. O espaço não tinha fim, mas às vezes as pessoas conseguiam sair, ou eram liberadas. Continue andando, não se esconda, porque ele era Deus aqui e iria saber. Ele sentiu o pânico deslizando pelas bordas de seu cérebro, e o rejeitou, com força, rosto rígido e sombrio, quando ele saiu para a escuridão além da porta. O corredor era longo, e quebrado, como o de um hospital após um terremoto. Sem grandes buracos, apenas torcido e inclinado de forma estranha. Ele andou silenciosamente, o mais perto de uma parede que conseguiu sem tocá-la, sentindo o gesso áspero se despedaçar sob seus pés. O barulho era mais alto, o som de um choro agudo e monótono. Isso deixou seus nervos no limite, mas eles disseram que seria assim. A chave era continuar se movendo, continuar procurando. Sim, aquilo não tinha fim, mas se você continuasse em frente, parecia que 106 iria ficar confuso, ou perderia a noção das coisas, e você poderia acidentalmente vagar de volta para o mundo.
Ele continuava a repetir os passos, as instruções em sua cabeça como uma oração, ignorando a parte onde 106 iria tipicamente perseguir os fugitivos para sempre. Ele virou à direita no final do corredor, passando por outro, depois à esquerda, começando a se mover mais rápido, ignorando as estranhas e